Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Nós estamos no 88º dia do desafio 100 dias de vitória. Uma luta contra mim mesmo. E agora restam 13 dias para o final do desafio. Uau! Quanta coisa foi criada até aqui. Quanta coisa aconteceu até aqui. Quantas coisas boas aconteceram e eu vibrei por elas. Quantas coisas ruins aconteceram e eu aprendi com elas. E o desafio, eu posso dizer para vocês que foi um verdadeiro desafio. Não foi fácil chegar até aqui e eu tenho certeza que esses 14 dias, 13 dias que faltam serão ainda mais intensos, porque diz a palavra de Deus que é melhor o fim das coisas do que o princípio, né? Então, para eu viver o melhor, eu vou ter que enfrentar ainda mais desafios para finalizar esse desafio aqui. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o princípio da liberdade. Nós falamos no comecinho do desafio sobre o princípio liberdade. E o princípio liberdade, ele não significa exatamente a gente fazer o que a gente quer, mas significa a gente não fazer o que a gente não quer. É a gente viver pelas regras que a gente mesmo cria, e essas regras são criadas através de princípios. 23 princípios, nós falamos tanto sobre princípios durante todo o desafio, e hoje eu estou aqui mais uma vez falando sobre o princípio liberdade. Quero falar um pouquinho sobre todas as coisas que aconteceram no desafio e que muitas vezes eu tive vontade de desistir. Não foi tantas vezes assim, mas pelo menos umas 3, 4 vezes durante o desafio eu tive vontade de desistir. E hoje faltando 13 dias para o fim do desafio, eu não estou muito animado para fazer uns vídeos. Acho que vocês já perceberam, né? Em 87 vídeos que já se passaram, que de vez em quando a gente grava assim meio... Caramba, eu tenho que fazer esse vídeo. Não vou fazer porque eu tô com vontade, mas eu tenho que fazer esse vídeo. Sabe por quê? É natural, né? Tem coisas que acontecem, a gente fica feliz, fica animado. E tem coisa que acontece que a gente não fica animado e a gente não tem vontade de fazer. Mas o desafio, falando sobre o princípio da liberdade, não é exatamente fazer aquilo que eu quero, mas é fazer aquilo que eu determinei. Ô senhores, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí ele ficou feliz, tá ligado, meu? E aí, eu determinei que todos os dias eu sairia, faria meus exercícios e que eu gravaria um vídeo. Isso significaria algo importante para mim. Tá chegando o fim do desafio, eu estou aqui quebrando bloqueios, né? Eu tenho um padrão de comportamento que é: eu começo as coisas e não termino. O desafio vai ser concluído, porque eu criei essa regra, que aquilo que eu começo, eu termino. Pelo princípio da diligência, pelo princípio da ordem, vários princípios, né? São 21, ando comentando com vocês nos últimos dias. Para fazer dar certo, eu preciso aplicar muitos princípios durante o dia para eu conseguir ter energia para resolver isso aqui. Eu quero falar sobre o princípio da liberdade hoje, mais uma vez. Hoje vai ser um vídeo curto, então não estou mesmo naquela animação de fazer um grande vídeo aqui para vocês, mas quero dizer que eu escolhi estar aqui. Foi eu que escolhi. Quando a gente coloca o princípio da liberdade em ação, muitas vezes a gente é incompreendido, muitas vezes a gente vai ter que largar a mão de pessoas que a gente naturalmente não gostaria de largar, a gente naturalmente vai ter que deixar algumas coisas para trás, porque não dá para carregar o fardo para sempre, e vamos viver as escolhas. E quando eu escolhi viver liberdade, eu resolvi que eu faria um desafio
e resolvi que eu estaria aqui todos os dias. Estar aqui todos os dias é um desafio também. Porque é muito fácil a gente sair, gravar um vídeo e fazer as coisas quando a gente tem vontade, quando a gente está animado, quando está dando tudo certo. Mas quando alguma coisa não está dando certo, aí a gente tem vontade de não fazer, de desistir. Isso não é liberdade. Tem gente que acredita que eu posso fazer o que eu quiser. Não, não. De vez em quando você vai ter que fazer o que não quiser, mas não pelos outros, não por outras pessoas, não por outras causas, mas pela sua própria causa, como eu estou fazendo aqui pela minha própria causa. Eu sei que vou enfrentar durante os próximos 13 dias algumas coisas intensas. Já estava previsto o desafio. Eu poderia ter deixado esse desafio para 2026, começar um ano fazendo algo diferente, mas eu decidi começar em 2025, justamente porque eu sempre esperei o melhor momento para as coisas acontecerem. Eu sempre olhei para as coisas e pensei assim: será que amanhã não vai ser melhor? E deixava para amanhã. Ontem eu acabei deixando escapar uma oportunidade, é uma coisa simples, que eu precisava que estivesse na minha mão hoje, e eu deixei de fazer porque eu não coloquei o princípio ordem em ação. E aí eu fiquei meio perdido, e aí hoje já não dá mais para resolver, pelo menos do jeito que era o natural de ser resolvido. E agora eu vou precisar resolver de uma maneira diferente. Bom dia. Vou ter que me empenhar mais para poder resolver algo que seria natural. Então assim, eu ainda tenho muitas coisas para resolver em 13 dias. E mais do que resolver em 13 dias, eu tenho que entrar em 2026 e viver aquilo que eu não consegui viver até agora. Bom dia. Eu tenho que viver aquilo que eu resolvi viver. Eu tenho que viver pelas regras que eu mesmo criei. E isso é o princípio da liberdade. Eu quero falar para você hoje que decidiu fazer algo na sua vida, que você só decidiu isso porque você tem liberdade, mas você só vai exercer essa plena liberdade se você realmente viver aquilo que você deseja viver. E viver não é fácil, viver dá trabalho, então você vai ter mesmo que largar pessoas, você vai ter mesmo que largar ambientes, você vai ter que largar trabalhos, você vai ter que decidir. Bora decidir isso? Bora fazer da nossa vida uma vida cheia de liberdade? Não dá para ter liberdade mais ou menos. Ou tem liberdade total ou não tem liberdade. E se acontecer, estamos na semana do e se. E se acontecer algo que você não quer que aconteça? Ó, coloca no papel, escreve. Você vai ver que o e se é pouco. O e se é pequeno. O e se não é... Todas as negatividades que aparecem, elas não são reais. Elas são apenas ilusões criadas pelo nosso cérebro emocional. Faz uns dias que eu não falo sobre isso, né? Emocionalmente, a gente vai tentar resolver as coisas e a gente tem uma carga de negatividade porque nosso cérebro não quer ver a gente sofrer. E para ele qualquer tipo de mudança é sofrimento. Mas o que você precisa fazer é determinar para o teu cérebro, mostrar para ele, não é determinar, é mostrar para ele que você vai ser feliz. E uma das formas de ser feliz é mostrar para ele que você está fazendo as coisas porque você quer. Eu tive muita dificuldade de pegar o celular hoje para gravar esse vídeo. Mas eu olhei para mim mesmo e pensei. Eu pensei até em gravar o vídeo lá na loja, quando eu chegasse no trabalho. Mas eu disse não, eu decidi fazer esse vídeo aqui. Fazer esse vídeo é minha liberdade. Eu lutando contra eu mesmo. A luta não é contra as pessoas, não, é contra eu mesmo. Eu preciso gravar esse vídeo. Eu preciso mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. O que era lá atrás um pouquinho de dificuldade de pegar o vídeo, nesse momento já se torna algo prazeroso. Porque eu estou vivendo aquilo que eu decidi viver.
Vem aí 2026. Um Alex com muito mais liberdade. Um Alex com muito mais intensidade. E eu quero que você viva isso junto comigo. E você tem a liberdade de viver ou não. Você tem a liberdade de fazer aquilo que você determinar fazer. Lembre-se apenas que quando você determinar fazer algo, que você tem que criar pelas suas próprias regras, pelos seus próprios princípios. Não liga para o que os outros estão falando, não liga para o que os outros vão achar. Em algum momento você destrava e vai mostrar para as pessoas que aquilo que você decidiu fazer, você decidiu porque realmente ia te fazer feliz. Princípio da liberdade. E se der certo? E se der muito certo? O que você vai fazer com tudo isso? Vai viver pelos seus princípios? Ó, tem coisa que a gente vai fazer que se der certo vai tirar a gente dos princípios. Se der certo a gente vai ser obrigado a viver algo que a gente não quer viver. Mas ó, se for viver pelos seus princípios, vale a pena. Se for viver por aquilo que você determinou que é legal, aquilo que determinou que faz parte do seu propósito, vale muito a pena. E você tem a liberdade, já que chegou até aqui, tem a liberdade de dar um like no vídeo, compartilhar, fazer um comentário, viver pela sua própria liberdade. Vamos junto? Vamos fazer um dia incrível? Bora! Tem muita coisa para resolver hoje. Vamos com tudo. Bora!